Oi, bom dia! Estou aqui com a minha xícara maravilhosa. Que na verdade é da Laís, ó. Da Liara essa aqui. Que elas ganharam de aniversário. Tomando um cafezinho. E vamos fazer o nosso clube do livro. Que iniciamos já há uns dias. Hoje é o 7º dia do livro Mais Esperto que o Diabo. Quanta consciência! Eu sou Ana Maria Martins, sou terapeuta holística. E estou fazendo lives diárias sobre lendo o livro e trazendo consciência o que traz a leitura do livro, tá bom? Então, vamos lá iniciar. Minha comida já está tudo ok, encaminhada, que aí eu posso ter uma meia horinha aqui para mim ler sobre o ritmo hipnótico. Aqui diz, ó, o capítulo 6 do Clube do Livro, mas hoje é dia 7. Tomar um cafezinho. Vamos lá. Ritmo hipnótico. Que lei misteriosa é essa? Pergunta. Pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as suas almas? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. Resposta. Não será fácil descrever esta lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente. Mas você pode chamá-la ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. Pergunta. Então você tem o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle? É isso que afirma? Resposta. Isso não é somente o que eu afirmo, isso é verdade. Assuma o controle das suas mentes e seus corpos, mesmo antes deles morrerem, sempre que consigo atraí-las ou assustá-las por meio do ritmo hipnótico. Aqui, gente, eu vou abrir um parênteses, porque assim, ó, como a gente vem falando já sobre isso, sobre consciência, sobre o que é este livro, sobre o que ele traz, o que é o ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico é viver no automático. É você fazer tudo no automático. Você já experimentou parar de manhã cedo e escovar, se você é destro, tá? E escovar os seus dentes com a mão esquerda, você vai ter que pensar em como você vai escovar os dentes. Porque com a direita você bota a pasta, escova e deu. Mesma coisa o cabelo. Como que você toma banho? Primeiro você começa pelo cabelo ou você começa pelo corpo. Tente fazer ao contrário. Aí você vai pensar exatamente o que você está fazendo. Você vai estar presente no que você está fazendo. Então, para você ver que o ritmo hipnótico, ele é o teu viver no automático. É como você vive no automático, tá bom? Vamos continuar. O que é o ritmo hipnótico? Como você o utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Ele responde, terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como uso essa lei universal para controlar os seres humanos. Pergunta. Vá em frente, mas mantenha sua história focada em conceitos simples, os quais eu consiga, com a minha própria experiência e conhecimento, aplicar as leis naturais conhecidas. Ele responde, muito bem. Farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia do universo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, pela qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita. Tire suas próprias conclusões, considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral. Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá uma noz. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal por meio da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade de universos. Vocês, humanos, tiveram consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal, quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata e a faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro dela.
Ele chamou isso de lei da gravidade. Mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas 4 dimensões conhecidas, na qual toda a matéria e energia estão contidas, é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Pergunta: me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. Resposta: conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo. Na verdade, a natureza faz uso da maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito por meio do hábito. E hábito, gente, está escrito em negrito e em letras maiúsculas. Hábito. Você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras por meio da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter domínio sobre ela. Por meio da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez por meio do hábito acaba formando um ritmo organizado. Está em negrito e letras maiúsculas. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser consideradas um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? E a pergunta: sim. Ele continua: bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido 1, 2 ou mais vezes por meio do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Então, o hábito, a partir deste momento, não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuando indefinidamente até que ela seja pego por um redemoinho. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho da água. Meu Deus! Eu não sei se vocês pegaram essa consciência, gente. O quão temos a força, o quão tem a força o hábito. O nosso hábito diário, o que você faz todos os dias, o que você pensa todos os dias, o que você sente todos os dias, cria um ritmo hipnótico, cria um hábito, e o qual hábito, ele pode sim ser quebrado, mas ele tem que ser constante. Se você tem algo na sua vida que está ruim, olhe ao redor o que você está fazendo. Se você mudar o que você está fazendo, automaticamente vai mudar o que você está recebendo. A sua situação vai mudar. Por exemplo, no emagrecimento. Você está... Ana, estou me sentindo um pouquinho gordinha. O que eu tenho que fazer para me emagrecer? Exercício físico, comer saudável, ver as minhas emoções, porque o emagrecimento começa primeiro na cabeça, na nossa mente, para depois o nosso corpo tomar consciência do que a gente quer e ele mesmo nos ajudar. Porque aqui eu vou abrir um parênteses, tá, gente? Aqui eu vou abrir um parênteses do emagrecimento, que me veio uma consciência agora. Eu quero emagrecer. Por que eu como muito? Tem que ver a raiz. O porquê que eu estou comendo demasiado. Por que meu café esfriou? Esfriou. Por que eu estou comendo demasiadamente? Eu não estou tendo consciência do que eu estou comendo. Eu simplesmente estou comendo. Então, perguntas que a gente pode se fazer para tomar consciência.
Primeiro você tem que escolher emagrecer. Eu, Ana, escolho emagrecer e eu vou ter atitudes de acordo para eu emagrecer. Tá. Segunda coisa, eu tenho tantos quilos e eu quero chegar a tantos quilos. Quantos quilos exatamente, tem que ser exatos. Quantos quilos eu quero emagrecer? Quero ter, eu, por exemplo, fiz pra mim, eu tava com 90 quilos e eu disse eu quero chegar nos 80, eu quero eliminar 10 quilos. E eu fiz essa meta. Meu corpo, comecei a mudar também os meus pensamentos, as minhas emoções, comecei a me perguntar antes de eu ir comer, quando eu ia comer uma coisa assim muito, tipo, tava na metade da tarde, por exemplo, tô em casa, né, fim de semana, que a gente tem mais facilidade de horário, eu vou comer um negócio de tarde, por que eu vou comer isso? Eu tô com fome? Não tô com fome, então não vou comer. Você tem que se perguntar por que você está comendo, por que você vai fazer isso. Faça essa pergunta, que aí a resposta vai vir. Se você está ansioso, se você está com medo, se você está triste, se você está alegre. Muitas pessoas dizem assim, se eu tô triste eu como, se eu tô alegre eu como, se eu tô... Enfim, todas as maneiras é formas de comer. Não. Você tem que parar. Você tem que analisar. Oi, Maiara, tudo bem? Acho que é Maiara, né? Porque assim, eu quero emagrecer. Aqui fala muito do ritmo hipnótico e do hábito. Quais são os seus hábitos? Você tem que mudar os seus hábitos se você quer coisas diferentes. Primeiro, eu tenho que começar aqui dentro. Por que eu quero emagrecer? Para os outros ou para mim? Eu quero emagrecer para mim colocar aquela roupa que eu tanto gosto? Mas é para mim. Porque tudo que você faz, tudo bem, Maiara, tudo bem comigo. Tudo que você faz para os outros, ele pode até funcionar no início, mas depois ele para. Tu vai voltar lá atrás de novo. Tu tem que fazer como uma motivação para você. Eu quis emagrecer, primeiro com um motivo. Aí depois eu comecei a gostar, porque daí meu corpo emagreceu, eu fiquei mais com uma autoestima melhor, eu colocava uma roupa, aquela roupa não ficava apertada, não me deixava sem ar. Eu fiz isso pra mim. Eu sim tive uma motivação, mas depois que passou a motivação, que aquilo fez bem pra mim. Eu poder não me sentir, porque eu tava me sentindo sufocada, e sim sufocada com as minhas emoções. Porque quando você engorda, quando você come demasiadamente, você está comendo as suas emoções. Você sentar na mesa e você ver o que você está comendo. Ter aquele tempo, né? Ter aquele tempo de ver o que você está comendo. Só vou mexer minha carne aqui, pessoal. Me acompanhe. Então, esse é o hábito, esse é o ritmo hipnótico que esse livro está falando, que eu usei, no caso, o exemplo do emagrecimento. Por quê? O emagrecimento, ele é o que muitas pessoas querem. Mas e aí você vai pagar o preço? E isso é para qualquer coisa da sua vida. Para qualquer coisa que você queira, tem um preço a ser pago. Porque você vai ter que mudar os seus hábitos, você vai ter que ver o que você está fazendo. Peraí, gente, eu não consigo me concentrar aqui. Só vou ver o fogo. Então, o quão é bom quando a gente toma consciência e fica presente no que a gente quer. Mas isso é uma live, é um assunto para outra live. Vou fazer sim uma live, então, me proponho com vocês para fazer uma live sobre o emagrecimento, que até esses dias uma amiga minha me pediu, então eu vou fazer. Mas vamos continuar na leitura desse livro aqui que tá fantástico, trouxe muita consciência. Então, essa forma que você controla as mentes das pessoas é isso? Sim, como eu já disse algumas vezes, tudo que eu tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir a alienação. E o que é alienação? É não estar presente com nada. É viver no ritmo hipnótico, na corrida dos ratos, que ontem eu já falei, que vocês olhem lá o vídeo, coloca lá no YouTube, Corrida dos Ratos, que aí vocês vão ver o vídeo. Vamos continuar. Pelo que estou entendendo, então o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou os seus privilégios, de pensar em seus próprios pensamentos e moldarem os próprios destinos? Ele responde, isso e muito mais.
Alienar-se é também o hábito pelo qual possuo as suas almas, após os seres humanos desistirem dos seus corpos físicos. Pergunta. Então, o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre a sua própria mente enquanto ele está no planeta Terra? Isso é verdadeiro? Ele responde: o que você afirmou está perfeitamente correto, é a mais absoluta verdade. Aqueles que controlam e usam as suas mentes escapam da minha rede. Todos os outros acabam em minhas mãos. E isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente. Pergunta. Isso é tudo que há para saber sobre o ser salvo da aniquilação eterna? Por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? Ele responde. Eu posso ver que você realmente pensa na forma profunda. A minha oposição, essa forma que vocês seres humanos chamam de Deus, tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que a minha oposição, que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a sua própria mente, se você usar essa força para manter controle sobre a própria mente, você acaba se tornando uma parte dela. No momento em que você deixar o corpo físico. Se você, por acaso, negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência por meio da lei do ritmo hipnótico. Gente, nós somos seres divinos. Deus nos criou e Ele é tão bom que Ele nos deu o poder da escolha. A gente pode escolher onde a gente quer ir e o que a gente quer fazer. Eu vou só um pouquinho que eu vou ajudar a Liara aqui. Por favor, não faça este vídeo. Então, Deus nos deu o poder da escolha. E Deus nos deu tudo de maravilhoso para nós. Só que a gente não escolhe, a gente quer ir pelo outro caminho. Pelo outro caminho, entre aspas, mais fácil. Vamos continuar. E o quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui? Ele responde, tudo que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente. Pergunta, em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda a sua individualidade até o momento em que ela deixa de usar a própria mente? Isso está correto? Ele responde, sim, essa é a forma como trabalho. Pergunta, o que você faz com as pessoas que você controla antes da morte? O que é de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem? Resposta, eu as uso ou uso o que sobrou delas e, depois que tomo conta da sua mente, essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação. O pensamento negativo está aqui, ó. O fictício diabo é o pensamento negativo. E aí, quando você entra totalmente no pensamento negativo, tu começa a contaminar o resto das pessoas. Porque semelhante atrai semelhante. Então, se tu tem pensamentos negativos, automaticamente você vai viver com pessoas que pensam negativo também. Minha carne está fritando. Espere um minutinho, gente. Vou botar uma aguinha aqui na minha carne. Já vou encerrar aqui essa página, porque eu preciso continuar o meu almoço. E o que você está fazendo com todo esse poder que Deus nos deu, que é da escolha, do livre-arbítrio? O que você está fazendo? Para onde você está indo? O que você está pensando? Você não apenas engana as pessoas destruindo seus poderes para controlar as suas próprias mentes, mas as usa para ajudá-lo no trabalho de emboscar outras? Ele responde, sim, não deixo passar nenhuma oportunidade. Pergunta, vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico. Conte-me mais de como essa lei funciona. Mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre outros. Quero saber algo de tal forma que você se mostre a maneira mais efetiva como você usa o ritmo hipnótico. Ele responde, isso é fácil. A coisa de que eu mais gosto, na verdade, é preencher as mentes das pessoas com o medo. Uma vez feito isso, não encontro nenhuma dificuldade de fazê-la alienar-se. Depois,
ela fica presa na minha rede por meio do ritmo hipnótico. Pergunta: que tipo de medo humano melhor serve ao seu objetivo? O medo da morte, ele responde. Pergunta: o que o medo da morte é a sua... Por que o medo da morte é a sua arma favorita? Ele responde: porque na verdade ninguém sabe. E, de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar por conta do medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar as suas mentes e começam, nesse momento, a alienar-se. Eventualmente, elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico, do qual poderão nunca escapar. Eu vou encerrar aqui, gente, porque foi muita consciência, chegou minha cabeça a dar um zoom, assim, ó. Dar um zunido. O que você está fazendo? Você tem medo da morte? Por quê? O que você está fazendo que está deixando você com medo da morte? Isso que você tem medo da morte é o que realmente você acredita? Ou coisas que fizeram você acreditar? Eu acredito porque daí eu vou para o inferno ou vou para o céu. Quais as atitudes que você está tendo? E a questão aqui não é não é em si o medo da morte, mas sim o poder que isso tem de alienar você, de tirar você do foco, de você saber exatamente o que você quer, aonde você está indo, como que você está tendo suas atitudes. Então, para você entender, pessoal, para a gente entender, para mim finalizar essa grande consciência que trouxe essa parte do livro, o que você está fazendo com esse poder divino que Deus nos deu de escolher? A gente tem o livre-arbítrio e a gente pode ir para qualquer lugar. Mas, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, primeiro tenha clareza do que você quer, faça uma meta, eu quero chegar lá, que atitudes que eu tenho que ter para mim chegar lá, e aí começar a caminhar. Mas Ana, você não pode, por isso. Manda essa mente negativa ficar quieta e segue no teu foco do sucesso. Tenha foco, saiba exatamente onde você quer chegar, qual é o teu sonho que você quer realizar e tenha atitudes de acordo para chegar lá. A Elaine Orives fala na tríade do sucesso: pensar, sentir e agir. Essa é a tríade do sucesso que a Elaine Orives ensina nos seus cursos e foi o que ela me ensinou. Mana, mas você não tá no sucesso, você não tá lá no topo, mas dentro de mim eu estou. Dentro de mim eu sou um sucesso. Dentro de mim eu sou maravilhosa, sim. Dentro de mim eu sou uma pessoa rica, sim. Só que isso eu comecei há 2 anos a pensar assim. E aí, os outros 42 anos que eu fiz M, bem grande, onde é que fica todo esse tempo? Ele não desaparece. Então, existem sim consequências. Então, há 2 anos atrás, eu comecei a olhar diferente. E o meu caminho já mudou. As minhas atitudes já mudaram. A minha vida no dia a dia mudou. Então, isso para mim é maravilhoso. E sim, eu vou chegar lá onde eu quero chegar. Lá no meu sonho, lá no meu objetivo. Mas os meus passos eu estou tendo. Pensando, visualizando o que eu quero em pensamento. Sentindo com o meu coração que aquilo já é real dentro de mim e tendo atitudes de acordo. Então tá, fica a dica para hoje, tríade do sucesso. Tenha clareza do que você quer, pense, sinta e haja. E aí as coisas acontecem. Tchau, tchau.